Olá, seja bem-vindo ao CONAD, eu sou Marcos Bueno, eu sou designer instrucional e nós vamos responder aí essa pergunta, né? O que vocês vieram buscar aqui e o nosso tema é designer instrucional, os primeiros passos. O que isso quer dizer? Bom, deixa eu primeiro me apresentar decentemente, sou Marcos Bueno, como eu já falei, eu sou designer instrucional há mais ou menos uns 5 anos. Eu sou casado com a Morgana, eu sou pai da Lívia e da Luísa, eu tenho meus 2 cachorros, o Iki e a Saori, e tudo isso, a minha família, os meus amigos, muitos dos contatos que eu tenho hoje foi graças, né, posso dizer isso, ao design instrucional que me aproximou de pessoas de várias áreas, de metodologias diferentes, né, muitos amigos queridos hoje que trabalham na área ou junto a ela. E eu digo para você, o design instrucional acabou me escolhendo ao invés de eu escolhê-lo, porque um belo dia eu estava em casa e recebi uma ligação e a pessoa me dizia o seguinte: quer tentar uma vaga de designer instrucional? Procurando emprego, alguém me ligou porque recebeu meu currículo e me ofereceu uma vaga de designer instrucional. Mas o que é o designer instrucional? O que ele faz? Eu não sei desenhar, eu não sei fazer ilustração. Não, designer instrucional é outra coisa. E de lá para cá eu tenho aprendido mais, conhecido mais. E hoje, né, com a graça de Deus, eu quero ajudar você a entender um pouquinho dessa profissão, o que eu tenho vivido, o que eu tenho aprendido, mas dar os caminhos básicos para você compreender aí um pouquinho sobre o design instrucional. É importante dizer que se você chegou até aqui, muito provavelmente você nunca ouviu falar do designer instrucional ou do design instrucional. Nós vamos falar depois um pouquinho sobre isso. Talvez você conheça um pouco e você quer se aprofundar. Talvez você ouviu de alguém e você está aqui, né? Vou dar uma de curioso, vou ver o que o barbudo aí tem para dizer. Bom, eu quero dizer que hoje a minha proposta e o nosso objetivo aqui é simplesmente apresentar para você os fundamentos mais elementares do design instrucional, os caminhos básicos para você que quer ser um designer instrucional, quer trabalhar com design instrucional, e algumas informações básicas e bem fundamentais para colocar aí um pouco de curiosidade, para atiçar você um pouco. Eu costumo usar uma expressão que é colocar o sal na boca do cavalo. Não estou te ofendendo, mas se você muitas vezes quer que alguém se interesse por alguma coisa, você tem que colocar um atrativo, alguma coisa que vai chamar a atenção e ela vai buscar uma informação ou vai buscar aí se aprofundar no assunto. Então, a minha tarefa hoje é tentar animar você a entender um pouco mais, a compreender as bases do design instrucional nos seus fundamentos mais elementares e algumas nuances e algumas características da profissão do designer instrucional. Então vamos lá, começando com a pergunta de ouro: o que é design instrucional? Bom, eu vou assustar você um pouco. Se você perguntar para qualquer profissional, para que ele dê um resumo daquilo que ele faz, mas o que é medicina? Muito provavelmente um médico ele vai te dar alguma declaração básica do que é a medicina. Medicina é a arte, a ciência de cuidar da saúde das pessoas. Dentista, o que é a odontologia? É a ciência para cuidar dos dentes. E o design instrucional também tem uma base, uma característica na sua declaração mais fundamental. E na sua declaração mais fundamental, o design instrucional nada mais ele é simplesmente a ação intencional e sistemática de ensino que envolve planejamento, desenvolvimento, aplicação de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de promover, a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos, a aprendizagem humana. Simples, não é? Eu nem precisei colar. Claro que eu precisei colar. Ninguém nunca vai decorar essa declaração básica que é encontrada em livros, inclusive no manual de design instrucional.
é uma das declarações que vai dizer o que é o design instrucional. Fala, já não quero mais, é muito complicado. Calma. Uma das tarefas do design instrucional é justamente isso, é pegar um assunto que muitas vezes é complicado, ou às vezes até uma declaração que é complicada, e fazer com que a pessoa, que o nosso público-alvo, possa compreender. Então, de tudo isso que eu falei, né, de uma maneira muito simples, na verdade, o design instrucional é um processo de identificar um problema de aprendizagem e desenhar, implementar e avaliar uma solução para esse problema. A grosso modo, é entender que alguém tem alguma dificuldade para aprender, a gente tentar entender esse problema, traçar uma estratégia para poder superar esse problema, implementar essa solução e depois avaliar se ela funcionou ou não. A grosso modo é isso. Então o que o designer instrucional faz muitas das vezes? Daqui a pouco eu vou falar para você de algumas das tarefas que geralmente o design instrucional ele faz, e uma delas é levantamento de necessidade de treinamento. Então vou dar um exemplo bem simples. Olha, nós estamos aqui na nossa empresa e o pessoal da limpeza não está sabendo limpar os vidros, porque a escola fica toda limpa ou a empresa fica toda limpa, mas os vidros estão sujos. E a gente já ensinou várias vezes como que é para fazer e eles não conseguem acertar limpar os vidros. Então nós temos um problema de aprendizagem e o design instrucional ele vai chegar e como é que eu posso ensinar esse pessoal a deixar o vidro mais limpo? Então esse é um exemplo bem simples e muito raso, né? Mas ao longo do nosso bate-papo aqui eu vou querer levar algumas informações um pouco mais apuradas para você poder entender. Mas basicamente é isso. O design instrucional é um processo para identificar um problema de aprendizagem e desenhar, implementar e avaliar uma solução para esse problema. Basicamente isso. Eu entender que alguém está com uma dificuldade de aprender, eu traço uma estratégia, eu implanto a estratégia e eu vejo se ela está funcionando. Basicamente é isso. Seja para adulto, seja para criança. Obviamente que muito mais atualmente, pelo menos no meu caso, muito mais para adultos do que para crianças. Mas é entender que se alguém tem uma dificuldade de aprender, o design instrucional geralmente vai ter alguma metodologia que vai propor algo para solucionar esse problema. E quem é o agente que mexe com o design instrucional? É ele, o designer instrucional. Bom, para falar do designer instrucional, é importante a gente entender de onde veio o design instrucional basicamente. Bom, de uma maneira muito simples, o design instrucional ele nasce de 3 ciências. Ciências da informação, ciências da administração e ciências humanas. Então, basicamente, alguma coisa ali relevante sobre psicologia, comportamento humano, neurociência, na parte de ciências humanas. Na parte de informação, muito principalmente na parte de comunicação, como transmitir uma determinada mensagem. E, finalmente, uma visão muito sistemática, aquela visão sistêmica, muitas vezes quadradinha, da administração. Então, na verdade, esses 3 elementos compõem aquilo que o designer instrucional ele vai trabalhar, aquilo que ele vai fazer. Então, o designer instrucional é o agente que aprende sobre o design instrucional, as suas metodologias, como é que a gente consegue detectar um problema de aprendizagem, como é que a gente, através das metodologias que a gente conhece, e conhecendo alguns elementos, como por exemplo o público-alvo, para quem que a gente vai ensinar? Você não vai ensinar com técnicas, por exemplo, de pedagogia, que é uma grande diferença entre a pedagogia e a andragogia, e o designer instrucional precisa saber isso muito bem, a gente vai falar isso mais para frente, mas você não pode utilizar elementos de pedagogia para ensinar adulto, por exemplo, porque você pode ofender um adulto. Vai falar, olha, o senhor vai escrever aqui 50 vezes a palavra vidro, porque o senhor vai lavar vidro. Então tem coisas que não funcionam. Então, entender o público-alvo. O nosso público-alvo é adulto, então nós vamos ter que usar uma metodologia para ensinar adulto. Então, nós vamos identificar isso. Então, o designer instrucional ele tem esse poder de identificar uma determinada dificuldade de aprendizagem, de desenhar uma solução para aquilo, de implementar essa solução e depois avaliar para ver se ela funcionou
ou não. Se funcionou, ótimo, vamos manter ou aperfeiçoar. Não funcionou, vamos modificar e vamos ver o que a gente pode fazer. Mas basicamente essa é a tarefa. O designer instrucional ele nasceu para fazer isso, ele existe para fazer isso. E aonde ele faz isso? Bom, tem dois tipos de atuação, de campos de atuação que o designer instrucional ele pode atuar. Uma delas é onde a educação ela é uma atividade fim. O que isso quer dizer? Escolas, cursos profissionalizantes, escolas públicas, faculdades, cursos livres, tudo que o objetivo desse negócio é educação. Ali tem um designer instrucional, ou pelo menos deveria ter. É um campo de atuação onde a educação ela é o final, é o objetivo daquela organização, ou daquela instituição, daquela empresa. E uma outra atuação, outro campo de atuação do designer instrucional é onde a educação ela é uma atividade meio, não é o fim. Então, como é isso? Por exemplo, uma empresa de alimentos. O objetivo não é ensinar, mas através do designer instrucional nós treinamos e capacitamos as pessoas que trabalham naquela empresa para que elas façam o quê? Trabalhem com alimentos, cada um na sua determinada área. E isso pode ser para empresa de alimentos, pode ser para um banco, pode ser para uma mineradora, pode ser para uma área governamental, para tudo isso. Então o designer instrucional ele trabalha com esse tipo de atividade. Então ele trabalha para desenvolver problemas de aprendizagem, tirar esse problema, desenhar uma solução e implementá-la em organizações ou entidades onde o objetivo é a educação, e ele vai atuar muito mais ativamente ali, ou aonde é um outro segmento, mas que possui a educação para fins de poder desenvolver melhor a sua atividade. E como é que o designer instrucional faz isso? O que ele precisa saber, basicamente, para poder trabalhar? Já sabemos como é que ele... qual é a sua atividade enquanto designer instrucional. É lidar com o design instrucional e aplicá-lo nas atividades em que ele participa, onde a educação ela é o objetivo ou onde a educação ela é um meio para chegar a um objetivo. E como ele faz isso? Quais são as suas ferramentas? O que ele precisa basicamente saber? Bom, como eu falei para você, o objetivo aqui não é aprofundar. Você não vai sair dessa palestra sendo um expert em design instrucional. O design instrucional e designer instrucional às vezes enrola aqui na língua, mas você vai ser um designer instrucional utilizando o design instrucional. A gente costuma chamar de DI, né? Vamos chamar o DI para quê? Para ele fazer DI para a gente poder convocar o DG, que é o designer gráfico. É uma confusão só muitas vezes, mas vamos lá. O designer instrucional, basicamente, como eu estava dizendo, você não vai sair daqui um expert, você não vai sair daqui, nossa, aquela palestra de meia hora ela já me ajudou a ser um designer instrucional. E você vai pôr uma capa, vai colocar um logo DI no peito e vai sair eu sou designer instrucional. Não, isso aqui é apenas uma provocação para você falar, uau, eu quero saber mais, eu quero conhecer muito mais. Então eu vou te dar aqui o básico, do essencial do designer instrucional. Bom, já vimos que o design instrucional é aquele processo em que tem um problema de aprendizagem, em que eu o identifico, eu desenho uma solução para ele, baseado em algumas informações, eu implemento essa solução e depois eu vou avaliar se a solução ela está sendo válida ou não. Porque de repente se ela der certo eu posso aplicar em outras situações utilizando um público-alvo parecido ou o mesmo público-alvo, por assim dizer. Mas o que é o básico do básico, então, do design instrucional? Vamos tentar pegar um exemplo muito simples para você entender um pouquinho de como que é o nosso dia a dia, de como que a gente acaba entendendo o que o nosso cliente procura. Então vamos fazer um exemplo assim bem básico. Uma empresa de cobrança de ativos. Então, um banco, por exemplo, ele tem um certo número de pessoas inadimplentes e ele precisa cobrar essas pessoas, mas ele não pode simplesmente bater lá e ameaçar a pessoa e tudo mais. Ele contrata muitas vezes, se ele não tem uma área específica no banco, às vezes eles terceirizam empresas de cobrança e vamos supor que uma determinada empresa de cobrança chama
uma agência, uma assessoria ou um designer instrucional para buscar uma solução. Olha, eu preciso ensinar os meus funcionários a cobrar melhor, porque nós não estamos alcançando resultados. E aí eu preciso que vocês façam alguma coisa para ensinar. A gente tem um curso básico que a gente dá para a pessoa quando ela entra, mas a gente está vendo que ele não está sendo suficiente. No que vocês podem, né? No que você pode nos ajudar? Então, o que o design instrucional ele vai acabar fazendo? Basicamente, ele vai precisar entender todo o processo de cobrança. Como que vocês fazem a cobrança? Quem são as pessoas que cobram? Qual que é o perfil dessas pessoas? Posso entrevistar essas pessoas? Né? O que vocês têm aqui que a gente pode usar para aproveitar na sua estrutura para poder ensinar? Vocês querem que a gente ensine o pessoal aqui? Vocês querem levar eles para algum lugar para ensinar? De repente aqui vocês não têm a estrutura necessária, mas vocês também não querem gastar muito. De repente não tem muito tempo hábil para poder tirar o pessoal das suas posições de trabalho e poder treiná-los mais efetivamente. São coisas que você busca, informações que você corre atrás para tentar entender melhor esse problema de aprendizagem. De repente, por que eles não aprenderam com o curso que a própria empresa deu? Então são perguntas. O designer instrucional ele é um investigador por natureza, porque ele procura entender por que as pessoas não estão compreendendo ou assimilando bem um aprendizado. E aí ele vai desenhar uma solução. Então vamos tentar entender agora como que caminha essa ideia de temos um problema, vamos solucionar o problema através do designer instrucional. E aí você vai então ter agora o básico do design instrucional e do designer instrucional. Bom, vamos voltar então ao exemplo ali da nossa empresa de negociação de cobrança. Então a primeira coisa que você, designer instrucional, eu estou colocando aqui, gente, fundamentos e bases, tá? O universo é muito grande no design instrucional, mas eu queria realmente, como eu falei no começo, a proposta vamos tentar pensar numa coisa assim bem básica para você entender um caminho, para depois você tentar compreender os vários caminhos. Então vamos lá. Aí você então vai fazer o levantamento de necessidades de treinamento. Geralmente o que é isso? Você é convidado a ir até o local, a conhecer a rotina, as pessoas e perguntar para o seu cliente aquilo que você precisa investigar. Então, por exemplo, o que precisa ser aprendido? Então, a necessidade de aprendizagem. O que precisa aprender? Então, vamos dizer que o senhor João, que é o dono da empresa de cobrança, fala, olha, eles precisam aprender a negociar melhor, eles precisam aprender a efetivar um acordo, a formalizar um acordo, a ter a certeza de que eles deixaram todas as informações muito claras para o cliente, fazer uma negociação do tipo ganha-ganha, onde o cliente se sente, olha, eu fiz uma negociação em que eu me sinto confortável, eu vou resolver os meus problemas, e a empresa também ela consiga ter uma boa recuperação aí nesse meio que teve uma perda. Então eu quero que eles aprendam a ser melhores cobradores, né, de uma maneira muito técnica, de uma maneira muito profissional. Ótimo, então já sabemos a necessidade de aprendizagem. Agora, quem precisa aprender? Quem é o meu público-alvo? Né? Qual é a idade média? Qual que é a formação? Né? São pessoas de ensino médio, de ensino superior? Você vai treinar a base, você vai treinar o supervisor, para o supervisor de repente treinar o pessoal que é mais de operação. Como que isso acontece? Uma outra coisa que você vai ver é o levantamento de restrições. Então, por exemplo, eu estou lá na empresa de negociação de cobrança e de repente o dono ele falou, eu queria que colocasse uma intranet, eu queria que tivesse aqui, que eles pudessem acessar um curso online pelo computador. Eles podem chegar uma meia hora antes e poder acessar isso pelo computador. E aí você, na hora da necessidade de treinamento, você vai ver o levantamento de necessidade e você descobre que a empresa ela não tem internet para a área de operação, que os funcionários eles não trabalham com uma internet, por exemplo, a cabo, eles acabam utilizando apenas um recurso
de uma internet um pouco mais lenta, que serve apenas para eles acessarem algumas informações, uma internet que não suportaria um vídeo, por exemplo. Então isso é uma restrição. Pô, isso aí não é possível fazer, eu não vou conseguir colocar uma videoaula se você não tem estrutura para passar uma videoaula para o seu pessoal, né? Então você vai ver esse tipo de restrição, né? Uma dificuldade. Ó, isso aí vai atrapalhar, né? Então, por exemplo, olha, quando eu montar esse treinamento, eu tenho que levar em conta que lá não dá para eu fazer com videoaula. Eu vou ter que fazer ou presencial, e aí eu vou ver se tem uma sala que é possível. Tem uma sala que a gente pode separar para isso? Ah, tem uma sala ali, um mini auditório, dá para a gente fazer o curso lá, suporta umas 20 pessoas. Então, tudo isso é informação que você vai levantando. Lembre-se que nós estamos dando um exemplo bem básico, bem rapidinho, tá? E, finalmente, o encaminhamento de soluções. Como que o público-alvo pode aprender bem. Então, baseado em tudo isso, eu sei o que eles precisam aprender, eu sei quem precisa aprender, eu sei o que não dá para fazer lá, o que vai atrapalhar. Agora, com todas essas informações, eu vou desenhar uma solução de aprendizagem que seja efetiva e que resolva o problema. Problema na mão, já sei como é, eu preciso entender agora como eu construo isso. Eu faço isso através das metodologias. Bom, a respeito das metodologias, eu vou passar bem basicamente só 2 exemplos para você entender. Tem várias mesmo, né? Eu posso até citar, vamos supor, você já deve ter ouvido falar de gamificação, né? Vamos fazer um jogo. Não é que vai fazer apenas o jogo, mas gamificação é uma metodologia. Eu posso pegar elementos de jogos para construir um conteúdo. Eu tenho storytelling, eu posso contar uma história e através dessa história eu posso ensinar. Mas existem metodologias que são um pouquinho mais ativas, por exemplo, a taxonomia de Bloom, que é conhecida como uma estrutura de organização hierárquica dos objetivos educacionais. Ela basicamente oferece oportunidades de aprendizagem em 3 domínios principais: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Basicamente é o intelecto, né, a emoção e a motricidade, ou seja, o fato da gente poder manipular ou manusear as coisas. É sempre importante lembrar uma coisa que eu acredito muito: quando você linka um conteúdo com uma emoção, por exemplo, você cria um gatilho mental poderosíssimo para você poder aprender, né? Eu sempre faço uma brincadeira, eu pergunto onde você estava no dia 8 de julho de 2014, a parte da tarde, né? Onde você estava nesse dia? Você vai falar, você está louco, né? Como que eu vou saber? Mas se eu disser para você que foi o dia que o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, de repente você já lembrou, não lembrou? Você poderia estar com uma camisa do Brasil, você estava ou numa casa de amigos, ou na sua própria casa, ou em algum outro lugar assistindo um jogo do Brasil. E eu peguei uma emoção para trazer um conhecimento que você já tinha. E isso é muito utilizado nessas metodologias. Além da taxonomia de Bloom, que não é apenas isso, essa questão de mexer com o cognitivo e tudo mais, mas ela vai muito além. Ela tem uma lista de verbos que você pode utilizar para os seus conteúdos. É um conteúdo muito interessante. E o outro modelo que é muito mais conhecido, que é o modelo AD, que inclusive ele linka com aquela a nossa necessidade de treinamento que foi levantada. Por quê? Porque o AD é um acróstico de 5 palavras em inglês, né, que vão denotar a própria metodologia. Então, Analyze, Design, Develop, que são as 3 primeiras etapas, que é analisar, desenhar e desenvolver, que são as etapas de criação. E as etapas de execução, que é implementar, e evaluate, que é avaliar. Então, baseado no que você levantou de necessidades, aqui você tem a construção. Você analisa o que você levantou, você desenha a solução e você desenvolve um conteúdo, desenvolve uma interação. A partir disso, você implementa isso que foi desenhado e avalia se funcionou ou não. Basicamente, nas metodologias, é isso que ocorre. E aí, uma vez que você tem essas metodologias em mãos, você parte para a criação dos documentos oficiais que você vai utilizar para vender para o seu cliente, para oferecer para ele o conteúdo. Só que antes de você fazer esses documentos, aonde você vai fazê-los? Você vai fazer nas ferramentas de autoria que o designer instrucional também precisa conhecer. As principais ferramentas de autoria: PowerPoint, Captivate, da Adobe, e o Articulate Storyline,
São as 3 ferramentas de autoria que são mais pedidas. Geralmente é feito o storyboard no PowerPoint. Você deve ter visto, se você nunca viu um storyboard, dá uma pesquisadinha, tem um site muito bacana, um site muito legal que você pode colocar lá, Storyboard. É o Google, você coloca lá e você procura vídeos sobre storyboard, você vai ver como é feito, por exemplo, como é o storyboard do Guerra nas Estrelas, ou do Matrix, de algum outro filme, que são quadros passo a passo, dizendo, bom, nessa parte o personagem tal vai fazer isso, 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 vai falar isso, aqui vai acontecer isso. É mais ou menos a mesma coisa. Olha, nesse curso vai ter um movimento aqui que é um vídeo, só que aí depois a gente vai partir para um e-book, aqui nós vamos ter uma interação, aqui nós vamos ter um quiz, Então, o designer instrucional, através das ferramentas, ele desenvolve esses conteúdos nessas plataformas. Se for um roteiro, ele vai usar o Word, muito provavelmente, ou o Excel, para colocar uma tabela de fala e uma tabela de interação. O que acontece no fundo do vídeo, o que acontece com a pessoa falando. E vai colocar isso numa plataforma. Então, se for o PowerPoint, você vai gerar uma apresentação de slides que vai levar para o cliente, a ideia é essa, e ele vai ter como ver a ideia, vai ter como ver aquilo que você desenhou, vai ter como visualizar tudo que foi feito. E isso é o que vai fazer toda a diferença. Então, basicamente, essa é a trajetória do designer instrucional. Ele faz um levantamento de necessidades de treinamento, ele, a partir disso, com esses dados, ele pesquisa uma metodologia, o que seria melhor fazer nesse curso. A partir daquilo que ele conhece de metodologias, ele tem uma ideia, ele tem uma criatividade, né, que aflora, e aí ele vai para uma das ferramentas de autoria, coloca na plataforma ali, ou no papel, a sua ideia, e apresenta isso para o cliente para uma aprovação ou alguma adaptação, até que chega o momento de implementar, implantar e fazer a coisa acontecer. Basicamente, esse aqui é o caminho que o nosso designer instrucional acaba passando. Bom, 2394-35, o que é isso? É o CBO, é o Código Brasileiro de Ocupação. Esse é o código do designer instrucional. Então, 2394-35. São profissionais de ciências das artes, profissionais do ensino, outros profissionais do ensino não classificados anteriormente, programadores, avaliadores e orientadores de ensino e, finalmente, designer educacional. Sinônimos: desenhista instrucional, que é o código 239435, vai ser designer instrucional ou projetista instrucional. Algumas ocupações relacionadas: o coordenador pedagógico, orientador educacional ou um pedagogo. E o que faz, uma descrição sumária? Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos instrucionais nas modalidades de ensino presencial e ou à distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Então, atuam em cursos acadêmicos, e a descrição segue com um monte de coisa que a gente falou aqui, que é justamente isso. A formação do designer instrucional. Geralmente o designer instrucional não tem uma formação específica. Você pode ser um geógrafo e ser um designer instrucional na sua área. Você pode ser um biólogo e ser um designer instrucional. Um técnico em segurança do trabalho e ser um designer instrucional. Um engenheiro civil, um engenheiro de produção e ser um designer instrucional. Então, o ideal é você criar metodologias, buscar sempre capacitações maiores e melhores para você desenvolver sempre um bom trabalho. Esse é o básico do design instrucional e do designer instrucional. Eu espero poder encontrar você mais algumas vezes aqui ou no CONAD, em outras ocasiões. Você vai ter aí o meu contato, pode mandar uma mensagem, pode perguntar, eu estou à sua disposição, conte comigo sempre. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade, e a gente se vê aí por esses caminhos do design instrucional. Um grande abraço.